Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas do Padoca Leal e no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando o que é método direto e método indireto na panificação na hora de você fazer a mistura das suas massas. Vantagens que você tem de um método direto, desvantagens que você tem também nele, saber qual técnica você deve aplicar em cada massa, tá bom? Qual a diferença entre eles. Se você não sabe o que é esses métodos, acompanhe o vídeo com a gente, curte aí, comenta o que você está achando do vídeo, tá bom? Toda quarta-feira a gente vai começar aí a sair um vídeo informativo e no domingo um vídeo de receita. Então fique com a gente até o final e comenta o que você está achando do nosso vídeo. Bom, vamos lá. O processo de mistura de massa consiste em 3 etapas: mistura dos ingredientes, formação da massa e o desenvolvimento do glúten. Essa parte de glúten a gente vai deixar para outro vídeo, que é algo bem mais complexo para se explicar, tá bom? O que é o método direto? O método direto consiste em quando você já vai fazer a mistura diretamente dos seus ingredientes. Ou seja, você já vai agregar todos os ingredientes secos e os ingredientes líquidos, gorduras, tudo dentro da sua batedeira, ou se você for sovar manualmente, tudo dentro do seu bowl e começar o processo de mistura, tá bom? Esse processo, qual que é a vantagem dele? A gente vai ter grande rapidez, então você sempre vai conseguir colocar todos os ingredientes, bater a massa até chegar em ponto de véu diretamente aí na batedeira, ou se você for fazer isso na massa, sovar a mão. Em seguida você já modela o seu pão e coloca na sua estufa para crescer. Esse é o processo do método direto. Você tem vantagens de rapidez. Porém, qual é a desvantagem? A desvantagem na sova na mão é que se você for sovar essa massa diretamente, sem dar descanso, sem ter um processo de descanso antes, você vai sofrer muito para chegar até o ponto de véu. Você tem que fazer muita força mecânica para ela chegar ao ponto que você quer. E outra desvantagem é que o seu pão ele vai ter uma massa aí um pouco mais pesada, ele não vai estar tão macio, ele vai estar bem, devido ao seu glúten estar muito rígido por estar sovando diretamente e não relaxar o glúten. Vou deixar o vídeo do glúten depois para outra semana para a gente estar explicando o que é a rede de glúten. Mas quando ele está muito rígido de você sovar diretamente, a massa ela tende a encolher. Então por isso que é um método que tem grande praticidade, você tem a rapidez na hora de fazer, porém ele dificulta na hora de modelar, ele tem um pão que não é tão robusto, tão macio. Então esse é o método direto. O método indireto. Esse método aí é o que eu mais gosto particularmente, porém é um método que a vantagem dele, o método indireto consiste em você fazer um pré-fermento antes, ou você fazer, não misturar tudo de uma vez. Eu gosto sempre de quando eu vou fazer uma massa, eu não jogo nem o açúcar nem o sal. Eu bato primeiro margarina, ovo, farinha, água, fermento, bato primeiro eles, ou sovo primeiro, que seja. Formou a massa, eu deixo descansar aí pelo menos uns 10 minutos. Essa técnica quem me ensinou no caso foi um chefe que eu tive, o chefe Edgar, grande chefe aí que ajudou a gente, me ajudou muito com bastante técnica. Essa técnica dá um descanso, relaxa bem o seu glúten, faz com que a sua massa seja bem mais maleável na hora de mexer, não vai ter tanta rigidez, não vai estar encolhendo igual a massa do método direto. Então consiste em você misturar primeiro farinha, água e fermento, faz uma massa primeiro, depois essa massa de 10 a 15 minutos descansados, você agrega os outros ingredientes, finaliza de bater. Ou você pode também colocar, basicamente, se for uma massa doce, colocar o ovo, a margarina, farinha, água, sal, só não o sal e o açúcar, igual eu falei. Eu gosto de fazer assim. A massa ela descansa bem e aí o processo dela de modelagem fica bem mais fácil. Então, o método indireto é quando você não mistura todos os ingredientes de uma vez. Isso vai dar mais sabor no seu pão, vai dar mais aroma, mais maciez, tá bom? Então é uma técnica que particularmente eu gosto bastante. A gente tem aí pães de fermentação longa de 10 a 15 horas. Então, uma desvantagem que ele tem seria, no caso, o tempo de demora de produção. Às vezes você vai fazer um pré-fermento que demora 2 horas para desenvolver, para daí você jogar em cima da sua receita, isso para dar mais força na sua receita. Um exemplo aí é a massa de brioche, um brioche tradicional, a gente faz um pré-fermento para dar mais força, porque é uma massa muito amanteigada,
no qual se você for fazer método direto, a massa começa a crescer achatada, não tem força suficiente. Então são técnicas que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer o determinado pão. E uma desvantagem também que, na minha opinião, entra aí é a parte de conhecimento. Você vai precisar se aprofundar um pouco mais aí na área para aprender um pouco de técnica, de desenvolvimento de glúten, de fermento, massa-mãe, levain, pré-fermento, esponja, biga. Então são vários termos que a gente usa, mas que precisa de um estudo um pouco mais aprofundado aí para você fazer alguns pães diferentes. Conclusão, se você tem um tempo melhor aí para estar trabalhando a sua parte de panificação, tem um tempo hábil, vá pelo tempo de método indireto, aquele que você agrega primeiro fermento, tem um tempo mais hábil aí para fazer as suas produções. Esse método sempre vai garantir um pão bem mais macio, bem mais saboroso, mais tempo aí de prateleira também. Se você vai fazer um pré-fermento, essas seriam as vantagens e as desvantagens na minha opinião, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, compartilhar com alguém aí que gosta também de pão e queira saber um pouco de método direto e indireto. E espero vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Direto. Um pão com menos desvantagens. Desvantagens do pão. Vantagens e desvantagens do método direto e indireto.